Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins do Ministério Vida e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Marcos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 13. Eu quero ler com você os versículos 5 ao 7. Esse capítulo aqui está falando sobre o sinal do fim dos tempos, né? Jesus está ali conversando com os seus discípulos e ele começa a falar sobre alguns sinais a respeito do fim dos tempos. E aí eu quero ler esses versículos com você. Está escrito assim: Jesus lhes disse: cuidado, que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. E nós lemos ali no versículo 8, vai falar que essas são apenas o início das dores. O que eu quero compartilhar com você? Aqui no versículo 7 fala assim, que quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras, não tenham medo. Amados, nós temos vivido tempos bem difíceis, sabemos que quanto mais o tempo passa, mais se aproxima a volta de Jesus. Temos visto características ao nosso redor, muito semelhante com o que Jesus falou a respeito do final dos tempos, do início das dores. Cada vez mais, né, temos visto guerras, temos visto doenças, a pandemia aí mais do que nunca. Então temos visto todas essas coisas. E quando nós olhamos para tudo isso, qual é a palavra de Jesus para nós? Duas coisas. Primeiro, ali no versículo 5, cuidado que ninguém os engane. Ou seja, sabemos que nos últimos tempos o engano se alastrará de uma forma, se multiplicará de uma forma sobrenatural. E o Senhor está nos dizendo: cuidado, não sejam enganados. E a segunda coisa ali no versículo 7, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Amados, normalmente quando nós olhamos essas coisas acontecendo ao nosso redor, se nós não estivermos com o nosso coração firmado em Cristo Jesus, nós corremos o risco dessas duas coisas, de sermos enganados e de sucumbirmos ao medo. E eu quero encorajar você a permanecer firmado nas verdades de Cristo Jesus. Existiu um momento em que um homem de Deus chamado Timóteo também teve medo. Quando nós lemos lá na segunda carta a Timóteo, a carta que o apóstolo Paulo escreveu para ele, nós vemos o apóstolo Paulo compreendendo a situação em que Timóteo estava vivendo, e aí o apóstolo Paulo começa a falar para ele: ei, Timóteo, eu lembro-me muito bem da sua fé, uma fé que é verdadeira, que não é fingida. Eu lembro que essa mesmo tipo de fé habitou na sua avó, habitou na sua mãe. Eu sei que essa mesma fé habita em você, uma fé genuína, verdadeira, ancorada em Cristo Jesus. E aí eu quero te lembrar de tudo isso, lembrar do dom que você recebeu de Deus. Por quê? Porque você não recebeu um espírito de medo, Timóteo, mas você recebeu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Quando nós vamos estudar a história, nós veremos que Paulo escreveu essa carta numa época em que Paulo estava preso e que o governador de Roma era Nero. Foi quando começou uma perseguição contra os cristãos, uma forma terrível, terrível. Começaram, Nero inventou fez uma trama ali para dizer que os cristãos é que estavam incendiando Roma. Tem toda uma parte histórica sobre essa questão ali. Nero é que queria construir uma nova cidade
de idolatria, de adoração a si mesmo, e os romanos não aceitaram isso porque disseram que Roma era a cidade histórica, a cidade que representava o império, e o próprio Nero incendiou muitos locais ali da cidade onde ele queria construir o palácio dele, tanto que depois ele construiu o palácio no local onde foi incendiado, e para sair da culpa, ele disse que eram os cristãos, essa nova seita que tinha surgido ali em Roma, que estava incendiando a cidade. E Timóteo estava vendo tudo isso. Timóteo era pastor de Éfeso. Éfeso era uma das grandes cidades do Império Romano. E Timóteo estava vendo Nero perseguir os cristãos. Começou uma perseguição terrível contra a vida dos cristãos por causa dessa situação que aconteceu ali em Roma, provocada pelo próprio Nero. Nero era um comandante de certa forma irracional, ele só pensava em si mesmo. E começou essa perseguição terrível. Timóteo, pastoreando a igreja de Éfeso, uma das grandes cidades do Império Romano, ele começa a ver toda essa perseguição, as pessoas começando a ficar com medo, ele também ficou com medo, e aí ele recebe essa carta, que é a segunda carta para Timóteo do apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo falando para ele: ei, Timóteo, eu lembro que você tem uma fé genuína, uma fé verdadeira. Não seja sucumbido pelo medo, porque nós não recebemos um espírito de covardia, um espírito de medo. Nós recebemos um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Ou seja, ele estava vivendo um tempo terrível e nós também estamos vivendo tempos terríveis. E aí nós lemos ali no Evangelho de Marcos, que eu compartilhei com você, no capítulo 13, versículo 7, Jesus falando: quando vocês ouvirem falar de guerras, de rumores de guerras, todas essas coisas que são necessárias acontecer, não tenham medo. Amados, é a mesma palavra, como se Deus estivesse falando ali por intermédio do apóstolo Paulo, falou lá para Timóteo, e é a mesma palavra que o Senhor fala para nós hoje. Quando nós olhamos as circunstâncias ao redor e vemos todos os sinais que Jesus disse que precisavam acontecer acontecendo, doenças se alastrando, guerras acontecendo, crises e mais crises, o mundo cada vez mais caótico, desesperador. Quando nós olhamos tudo isso ao redor, a palavra de Jesus para nós é: não tenham medo. Não tenham medo. Amados, os sinais são a prova de que a palavra de Deus se cumpre. Nós não precisamos sucumbir ao medo. Por quê? Porque Deus não nos deu um espírito de medo. E assim como o apóstolo Paulo encorajou Timóteo naquele momento, eu quero encorajar você. Talvez você esteja olhando tudo ao seu redor, talvez a sua situação dentro da sua casa, a situação no seu trabalho, além de toda essa circunstância no mundo acontecendo, você olha para a sua vida e as situações são desesperadoras e de repente o medo tem tentado invadir o seu coração. Você já tem até sofrido com doenças emocionais. Eu quero encorajar você: ei, mantenha a sua fé firmada em Cristo Jesus. Não tenha medo. O Senhor não te deu um espírito de medo. O Senhor te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Medite nas verdades de Deus. Receba a plenitude da verdade de Deus. Ministre você mesmo. Sabe, amados, quando o medo bate a minha porta, eu gosto de falar assim: ei, Catiane, você não recebeu um espírito de medo. Esse espírito de medo que está tentando te assombrar aí, cai fora em nome de Jesus Cristo. Porque eu recebi um espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Eu estou em Cristo. Eu não estou debaixo da ira de Deus. Pelo contrário, eu estou debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. Quem guarda a minha vida é Jesus Cristo e eu confiarei nessa verdade. Eu encorajo você a ministrar você mesmo. Quando as situações difíceis aparecerem, o medo, a ansiedade, a preocupação, o desespero baterem à sua porta, ministra você mesmo: ei, eu estou em Cristo. Eu não serei sucumbido pelo medo, não serei retido pelo medo, porque o Senhor não me deu um espírito de medo. O Senhor me deu um espírito que é poderoso,
que é equilibrado, que está debaixo do amor de Deus. Ministre você mesmo, amados, com essas verdades e seja firmado na rocha que é Cristo Jesus. Tudo o que nós temos visto é necessário acontecer, mas a palavra de Jesus Cristo para nós é: não tenham medo. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor realizou uma obra completa. Muito obrigada porque o Senhor nos colocou em sua própria vida, o Senhor nos uniu a Ti. Obrigada porque o Senhor é quem nos guarda, nos protege, o Senhor é quem conduz as nossas vidas. Obrigada, Pai, porque nós não precisamos viver debaixo do medo, sucumbidos ao medo, ao desespero, à ansiedade, à preocupação. Nós podemos viver debaixo da graça do Senhor, do favor do Senhor, do amor do Senhor, sabendo que tudo o que está acontecendo é necessário acontecer, mas nós estamos em Cristo e podemos viver seguros. O Senhor é a nossa segurança. Obrigada por isso, Jesus. Obrigada porque a nossa fé está firmada em Ti, Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. O Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa proteção, o Senhor é a nossa segurança. Obrigada por isso, Jesus. Eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles recebam a plenitude dessa verdade e vivam seguros, sabendo que eles estão em Ti, Jesus Cristo. E em Ti nós não precisamos temer. Estamos protegidos, guardados, seguros. Que eles possam viver isso, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.